Como é que funciona isso? Acho que é um papo interessante de dizer. Por que eu acho que uma mulher advogada, como eu sou, pode defender um acusado de um crime sexual com uma perspectiva feminista? Porque ela não. A diferença para a advogada que tem essa perspectiva para a advogada que não tem é que a advogada que tem essa perspectiva não vai atacar a mulher. Então, se o sujeito chega para mim e fala, por exemplo, um caso de, sei lá, Lei Maria da Penha, que é para eu ficar atacando a mulher em relação a um monte de coisa, eu não vou conseguir fazer. Entende? Eu não sei fazer isso. Sim. Sabe? E na maior parte das vezes a gente não precisa de fato disso. Agora, isso não significa que eu não possa trabalhar outras provas. Um crime sexual pode ter câmera filmando alguma coisa. Claro. Pode ter laudo médico legal que você possa trabalhar. Pode ter uma mensagem antes ou depois que ajude, né, a compreender como é que aquilo ali, né, aconteceu e em relação à reação dela, né, num momento anterior, num momento posterior, algo que seja útil. Pode ter uma testemunha que tenha, com quem ela tenha falado ou que tenha visto ela numa determinada situação e isso pode ser incompatível com determinada reação que ela diz ter tido. Você pode pegar incongruências entre a fala dela em determinados depoimentos, porque, claro, ninguém espera que a pessoa repita ipsis literis a coisa que falou, mas se muda completamente, pode, né, ter um porquê. Tudo isso são provas técnicas. São provas... Se ateve aos fatos não a moral dela, que é o costume. É o costume. Então, assim, de modo geral, assim, eu costumo dizer que realmente, assim, é importante que a palavra da vítima tenha esse peso maior, como hoje tem, tá? Assim, as acusações, elas começam nesse tipo de crime com uma palavra da vítima pesando mais. E é importante que assim seja para garantir que a mulher se sinta confortável para procurar uma delegacia, que essa delegacia seja um ambiente confortável para ela, né? Que tenha um acolhimento, que não julgue ela naquele primeiro momento. Então, não tenha lá um policial dizendo, foi estuprada, mas o que você estava fazendo andando na noite na rua sozinha, sabe? Como uma cliente minha que foi fazer um exame, uma vítima de estupro foi fazer uma perícia no Instituto Médico Legal e a perita perguntou assim, mas você bebeu? E ela falou, bebi. Ela falou assim, vocês bebem e depois não querem ser estupradas. E aí ela não queria, né? Então, assim, tem que ter um ambiente acolhedor, etc. Agora, você pode ver se essa palavra da vítima ela vai guardando coerência com os outros elementos probatórios dos autos, entendeu? E aí você vai fazendo a confrontação. E aí pode ter, sim, casos, como eu já tive mais de um, que você vê incongruências tais que levam a crer que aquela palavra não é verdadeira. E, normalmente, para não ser verdadeira, como é muito excepcional, né? Como não é a regra, ela tem que ter um porquê, na maior parte das vezes, né? Então, pode ser, por um caso midiático desse, por dinheiro, fama, né? Ou qualquer coisa que pode ser por vingança, pode ser, no caso que eu falei, por exemplo, que era uma falsa acusação de abuso da criança num litígio muito forte ali de família, né? E, enfim, é um processo muito cheio de elementos de que não era. Agora, normalmente tem que ter um porquê, né? Como eu disse, assim, eu fico muito confortável em defender as mulheres, de modo geral. Temos vários no escritório. Né? A nossa um caminho natural que seja muito procurado por muitas vítimas, né? Mas também defendo homens, mesmo nesse tipo de crime, se eu estiver segura da história, porque uma falsa acusação, e é isso que foi muito mal interpretado lá na época do processo Neymar, quando eu falei, e é uma pena porque as pessoas não entenderam, uma falsa acusação de estupro causa um desserviço para a nossa pauta gigantesco. Entendeu? Porque aí, daqui a pouco, quando vem outra acusação, fala, tá vendo? É mentira aí. Pode não ser. Entende? Então, assim, é um desserviço quando tem um caso midiático dessa proporção com uma falsa acusação, entendeu? Senta direito, garota.